Aula de Física, eu sou o professor Sidik. Vamos continuar a trabalhar neste capítulo, nesta grande playlist que se chama Campo Elétrico. Vamos tratar algumas coisas hoje que têm muito a ver com o campo elétrico. Vamos trazer a representação do campo elétrico entre cargas, ok? Vamos também trazer como é que nós podemos fazer a representação do campo elétrico. Um conjunto de cargas, carga positiva e carga negativa. Nós já sabemos como traçamos as linhas de força elétrica no campo elétrico representado por uma carga elétrica negativa e por uma carga elétrica positiva. Então vamos trazer tudo isso junto. Antes de nós entrarmos neste capítulo, não se esqueçam de subscrever-se ao canal, partilhem as aulas, chamem os amigos para poderem ver, ok? Nós já definimos a partir da aula passada o que é isso de campo elétrico. Nós temos que as cargas elétricas em torno de si mesmas, elas criam uma zona de perturbação elétrica onde as forças de interação elétrica se manifestam. E essas forças, elas só se manifestam se uma das cargas, que é a carga de prova, é aproximada, neste caso, a carga maior. Ela é que faz a detecção da existência de uma zona de perturbação em torno dessa mesma carga. Um exemplo simples, para não falarmos muito, se esta for uma carga elétrica, pode ser positiva ou negativa, para nós descobrirmos que esta carga cria em volta de si uma zona de campo, nós temos que trazer uma carga menor em relação a esta, que é designada de carga de prova. Geralmente a carga de prova é uma carga elétrica positiva. Ao aproximar esta carga, estando nas proximidades desta, ela sente a presença desta carga. E a partir daí ela pode ser atraída para junto dela ou também pode ser repelida. Então, esta zona em volta desta carga, onde as forças de interação elétrica se manifestam, nós chamamos de zona de campo elétrico. Ok? O campo elétrico, meu amigo, ele pode ser representado através de linhas de força. Okay. Como é que são feitas as linhas de força? Como é que nós podemos fazer a representação das linhas de força? Vamos por aqui. Se nós temos, por exemplo, que nós falamos, se nós temos, por exemplo, uma carga elétrica positiva, por exemplo, ok? E nós queremos detectar a presença desta carga, nós vamos colocar nas suas proximidades uma carga menor de prova positiva, neste caso, ok? Estando esta carga nas proximidades de esta, ela será repelida, tendo as duas cargas o mesmo sinal. Prestem atenção. Ela será repelida com uma força F, ok? Com uma força elétrica F. Esta força, ela é representada através deste vetor, ok? Então, o que este vetor mostra? Mostra que a partir desta carga positiva, nós podemos colocar aqui várias linhas iguais a estes vetores que partem do interior desta carga para o exterior. Razão pela qual nós sabemos que nas cargas elétricas positivas, as linhas de campo elas partem do interior para o exterior. É assim como é representado as linhas de força elétrica, ok? Mas também nós podemos representar uma carga elétrica negativa. Por exemplo, temos uma carga elétrica negativa e sobre esta carga elétrica negativa colocamos também nas proximidades uma carga de prova positiva. O que vai acontecer é que ela será atraída com uma força F, uma força elétrica F, ok? Observa só a direção deste vetor força. Vem penetrar no interior da carga elétrica negativa, o que mostra que na carga elétrica negativa as linhas de força elétrica, elas são penetrantes, ok? Nós chamamos de linhas de campo convergentes, é quando elas penetram no interior da carga elétrica negativa, e chamamos de linhas de força, neste caso, convergente, e aqui chamamos de linhas de força divergente. As linhas de força divergente são aquelas que partem do interior, neste caso da carga elétrica positiva, para o exterior. As convergentes são aquelas que partem do exterior para o interior. Essas linhas de força, elas podem nos ajudar a representar o campo elétrico. Qual é o comportamento, neste caso, do vetor campo elétrico? O vetor campo elétrico, ele é sempre tangente. Presta atenção nisso, meu amigo. É sempre tangente às linhas de força. Por exemplo, se nós temos, vamos procurar aqui o espaço. Se nós temos, por exemplo, esta linha. Vamos supor que esta é uma linha de força. E nós queremos fazer a representação do vetor campo elétrico. Ok? Neste ponto 1, e queremos representar o vetor elétrico no ponto 2
e queremos representar também no ponto 3. Como fazer a representação deste vetor? Este vetor tem que ser sempre tangente a esta curva. Então teremos isto. Então este será o vetor E1. Tangente significa que ele passa rentamente a curva. Ok? Ele não descreve junto com a curva. Ele passa rentamente a curva. Então temos aqui também, no ponto 2, nós podemos colocar aqui o vetor campo elétrico 2. E temos neste ponto também, podemos colocar o vetor campo elétrico 3. Então, estes três vetores são tangentes à linha de campo. Ok, o que é que nós queremos fazer agora? Nós queremos fazer a representação deste vetor nas cargas elétricas. Como é que nós podemos fazer a representação? Qual é o comportamento do campo elétrico, da força elétrica nas cargas elétricas positivas? Qual é o comportamento na carga elétrica positiva e negativa, ok? Como é que nós podemos trabalhar com isto? Vamos aqui, são duas representações, são duas cargas pontiformes de mesmo módulo, ok? Esta e esta. As duas têm mesmo módulo. E as duas, neste caso, são positivas, ok? Qual é o comportamento das linhas de campo? É só observar. Nós já falamos que as linhas de campo, elas partem sempre do interior da carga elétrica positiva. Estando esta carga positiva na presença de outra carga positiva, as linhas de campo elas vão partir do interior das duas cargas para o exterior. Se esta fosse negativa, as linhas iam penetrar. Mas uma vez que as duas cargas são positivas, a força entre elas é uma força repulsiva. Uma empurra a outra. Então, é que é verificado aqui a partir das linhas de campo. Essas linhas de campo elas vão fazer este cenário. Okay? Elas nunca se encontram. Por quê? Porque é uma força repulsiva que uma das cargas exerce sobre a outra. Okay? Então, este será mais ou menos o espectro que representa as duas cargas positivas de mesmo sinal. Este é positivo e o módulo das cargas é o mesmo também. Módulo significa que o valor desta carga é igual ao valor desta carga. Isso pode ser representado também a partir dessas linhas. O número de linhas, uma vez que as duas cargas têm o mesmo módulo, o número de linhas de campo que partem do interior desta carga positiva tem que ser igual ao número de linhas de campo que parte desta carga elétrica positiva. Tem que estar muito bem claro isso, ok? Se nós formos a contar este número de linhas de campo, vamos encontrar que é o mesmo número de linhas de campo cá deste lado aqui, ok? Essas linhas nunca vão se encontrar. E no interior, no centro das mesmas cargas, temos uma zona neutra, porque nenhuma linha de campo passa naquele ponto. Então, esta é uma zona neutra, uma zona em que o campo elétrico não se manifesta. Okay? Vamos à representação de duas cargas pontiformes de mesmo módulo, neste caso, e sentidos opostos. Vamos lá para aqui. O módulo é o mesmo, o valor, neste caso, é o mesmo, mas uma carga é positiva e a outra carga é negativa. Como nós já dissemos lá no interior, as linhas de campo elas partem sempre do interior da carga elétrica positiva, é só observar aqui, as linhas partindo do interior da carga elétrica em direção, neste caso, à carga elétrica negativa. Então, elas penetram no interior da carga elétrica positiva. Aqui temos um campo elétrico de afastamento e aqui temos um campo elétrico de aproximação. Isto tem que estar muito bem claro. Neste caso, temos uma divergência de linhas de campo e deste lado temos uma convergência de linhas de campo. Está claro até aqui? Ok, vamos para este terceiro desenho. Neste terceiro desenho, o que é que nós temos? Temos duas cargas pontiformes de sinais opostos e módulos diferentes. Eu até faço uma brincadeira com este desenho, respondendo essas perguntas de aprendizagem para poder facilitar a nossa compreensão aqui. Ok, o que é que nós queremos saber? Temos esta carga 1 e temos esta carga 2. É visível que na carga 1 as linhas de campo elas estão a sair, okay? São várias linhas de campo que estão a sair e na carga 2 as linhas elas estão a penetrar. Okay? Nós já sabemos que o campo elétrico é a região de espaço em volta da carga onde se manifesta. Então isto tudo está numa zona de campo elétrico. Ok, em qual dos pontos o campo elétrico é maior? Ok? Mas antes de mais, é importante saber também qual é o sinal desta carga e qual é o sinal desta carga.
Ok? Como é que nós podemos saber se esta carga é positiva e esta carga é negativa? É só observar. Observa que nesta carga, as linhas de campo elas estão a sair do interior para o exterior. Automaticamente, como nós já falamos, na carga elétrica positiva, as linhas de campo, elas partem de onde? Do interior para o exterior. Então, automaticamente, esta carga elétrica, uma vez que as linhas de força, elas saem do interior para o exterior. Então, esta é uma carga positiva. Ok? E observa aqui o que é que está a acontecer. As linhas de força estão a penetrar no interior, neste caso da carga elétrica 2. Então, automaticamente, esta carga elétrica é negativa. Logo, podemos responder qual é o sinal de Q1 e Q2. Então, Q1 é positivo, Q2 é negativo. Okay? Só observando o comportamento das linhas de força, uma vez que aqui há uma divergência, é um campo elétrico de afastamento neste caso. Então, automaticamente, esta carga que está aqui é uma carga elétrica positiva. Aqui temos um campo elétrico de aproximação. Há uma convergência de linhas de força elétrica. Então, automaticamente, esta carga elétrica é uma carga elétrica negativa. Não se esqueçam disso. Okay? Em qual dos pontos o campo elétrico é maior? Quais são esses pontos? Temos este ponto, que é o ponto A. Temos este ponto, que é o ponto B. E temos este ponto, que é o ponto N. Como é que nós podemos saber se o campo elétrico é maior em A, é maior em B ou é maior no ponto N? Onde a densidade de linhas de campo é maior, então o campo elétrico nesse ponto também é maior. É só observar onde é que a densidade de linhas de campo é maior. É no ponto 1. Se nós formos a contar as linhas que podem passar por essas linhas todas, elas passam no ponto A. Então no ponto A o campo elétrico é maior em relação aqui. No ponto B é maior ainda em relação aqui no ponto N. Ok? Então automaticamente o campo é maior em A. Ok? O campo é maior no ponto A. Repito mais uma vez, para observar onde o campo elétrico é maior, é só observar onde a densidade, o número de linhas de campo é maior, né? Então, o número de linhas de campo é muito maior aqui neste ponto aqui. No ponto B vai se diminuindo, ok? É menor em relação a este ponto. E no ponto N, nenhuma linha de campo passa naquele ponto, o que significa que neste ponto aqui, o campo elétrico é nulo. É igual a zero aqui. Ok? No ponto N. Então temos N, o campo é nulo. É igual a zero. Ok? Como nós já dissemos neste ponto aqui, para além disto, nós podemos também fazer a representação do vetor campo elétrico. Como é que nós podemos fazer a representação do vetor campo elétrico? Eu já disse anteriormente, o vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas de força. E eles pedem aqui para fazer a representação do vetor no ponto B. Neste ponto B, tangente significa passar rentamente a esta linha. Ok? Então vamos ter isto. Onde é que está a nossa régua? A partir do ponto B, teremos vetor. Ok? Este, neste caso, será o EB. Ok? Este é o vetor B. Está claro? Podemos até representar mais um aqui. Vamos supor aqui que este é um ponto C. Queremos representar o vetor. Ok? Tiramos isto. Este seria o campo elétrico no ponto C. Ok? Então, brinquem com isto. Okay? É extremamente importante isto. Isto sempre sai a partir da análise teórica. Estas perguntas são sempre as mesmas. Eles podem fazer um desenho em que o número de linhas de campo penetra e eles perguntam que tipo de carga é aquela. É uma carga positiva ou é uma carga negativa? A outra coisa também que é extremamente importante, quando é que a carga é maior? Quando é que é menor? É só observar essas duas cargas. Observa, esta carga aqui, ela deixa sair muitas linhas de campo. Esta só penetram algumas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
é que penetram aqui. Mas observa quantas saem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São muito maiores ainda, ok? O número de linhas de campo que saem daqui é muito maior em relação ao número de linhas de campo que penetra aqui. Então, automaticamente, em módulo, esta carga aqui ela é maior em relação a esta. Ok? Fiz-me entender isso? Acredito que sim. Ok. Então, outras perguntas também que isto traz o comportamento do vetor campo elétrico em relação à força elétrica. Nós, na aula, ainda nesta aula, nós falamos da força elétrica no ponto em que a carga elétrica é positiva, ok? Quando falamos do campo elétrico de afastamento e campo elétrico de aproximação. Então não se esqueçam o comportamento disso. As cargas elétricas positivas, elas sempre criam um campo elétrico de afastamento, ok? E este vetor campo elétrico está sempre na direção do vetor força elétrica. Então não se esqueçam disso. Eu sou o professor Sindic, estamos juntos. Próxima aula vamos resolver mais um exercício sobre isto. Muito obrigado.